Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do que chamamos de periféricos de entrada e saída simultaneamente. Primeiro vamos ler a teoria. Permitem a entrada, envio de dados e instruções para a CPU processar e saída de dados já processados pela CPU. Pois bem, os periféricos de entrada e saída, já dei alguns exemplos aqui em aula, como o caso do monitor touchscreen, periférico de entrada e saída. Como o caso, por exemplo, da impressora multifuncional, periférico de entrada e saída. Tudo bem, mas existem outros exemplos de periféricos de entrada e saída que são bem relevantes para o estudo. Vou dar um exemplo bem típico. O disco rígido, o HD, o hard disk, que também pode ser chamado de HDD. Olha quantas siglas para o mesmo dispositivo. Disco rígido, HD, HDD ou ainda hard disk. Estamos falando do mesmo dispositivo, do disco rígido, que é um dispositivo de armazenamento de dados, do qual tu pode gravar dados no disco rígido e pode ler os dados que estão armazenados no disco rígido. Quer dizer, eu posso salvar um arquivo no disco rígido e depois eu posso pedir para abrir esse arquivo que eu salvei lá no disco rígido. Portanto, o disco rígido é um periférico de fato de entrada e saída. Mas mais que isso, além de indicar na prova que o disco rígido é um periférico de entrada e saída, porque de fato ele é, nós também vamos indicar que o disco rígido é considerado um tipo de memória. Que tipo de memória é o disco rígido? Bem, ele pode ser considerado memória auxiliar, memória de massa ou ainda memória secundária. Observa, por que eu posso chamar o disco rígido não só de periférico de entrada e saída, mas também de memória? Porque o conceito de memória na informática é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados. Se o conceito de memória é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados, eu posso tirar a conclusão que um disco rígido é um local onde eu armazeno dados. Portanto, ele é um dispositivo de memória. Agora, ele não é a memória principal do computador. A memória principal é a memória RAM, da qual nós falaríamos mais tarde. O disco rígido é memória secundária, justamente porque não é a principal. Pode ser chamado também de memória de massa. Por que memória de massa? Porque armazena um grande volume de dados, uma grande quantidade de dados. E também pode ser chamado de memória auxiliar, porque auxilia o armazenamento dos dados do usuário no seu cotidiano, no seu dia a dia. Por exemplo, os meus arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, quando eu quero salvar, é muito comum que eu salve esses dados, esses arquivos, lá no disco rígido. Então ele funciona como uma memória auxiliar, porque ele está auxiliando o armazenamento de dados gerados pelo usuário no seu cotidiano. Por isso, memória auxiliar. Vamos repetir a informação porque ela é importantíssima. Disco rígido, então, pode ser chamado de periférico de entrada e saída, pode ser chamado de memória de massa, porque armazena uma grande quantidade de dados, pode ser chamado de memória auxiliar, porque auxilia no armazenamento desses dados, e pode ser chamado também de memória secundária, justamente porque ele não é a memória principal do computador. Outra dica sobre o disco rígido relevante é dizer que ele é uma unidade de armazenamento magnético. Perfeito. A tecnologia que o disco rígido utiliza para gravação, leitura e armazenamento dos dados é uma tecnologia magnética. Se tu observar nessa imagem que eu coloquei aqui, nós temos um disco rígido aberto. Normalmente ele não deve ser encontrado assim, claro, aqui tem uma tampa metálica, lacrada e fechada hermeticamente, que eu não posso ficar abrindo o meu disco rígido, porque senão eu vou danificar os dados. Mas um ponto bem interessante de discutir. Dentro do disco rígido existem vários discos. Podem existir vários discos, como nesse exemplo. E aí o que acontece? Esses discos ficam girando em alta rotação, que é medida em RPM. Vou dar um exemplo. Comprei um disco rígido de 7.200 RPM. Isso quer dizer que nós temos aqui discos de rotação de 7.200 rotações por minuto. RPM, rotações por minuto. Aí tu imagina esses discos girando a 7.200 rotações por minuto. Esse braço fica se movendo aqui na superfície dos discos do disco rígido e na ponta desse braço tem um ímã, tem um magneto. E é esse ímã, esse magneto, quem realiza o processo de gravação e também o processo de leitura dos dados do disco rígido. Se é um ímã aqui na pontinha desse braço, um magneto que fica gravando os dados, que fica lendo os dados armazenados no disco rígido, à medida que esses discos giram em alta rotação.
Bem, professor, se é um ímã quem faz essa gravação e essa leitura, eu posso afirmar então que o disco rígido é uma unidade de armazenamento magnético. Quer dizer, ele usa um processo magnético para realizar a gravação e a leitura dos dados na superfície dos discos daquele disco rígido. Isso é importante para a prova. Então tem que lembrar isso também, certo? Outro ponto que a gente pode destacar, que eu tenho um videozinho, que eu acho bem legal a gente conversar sobre ele e demonstrar. Nesse vídeo, vocês vão ver aqui de um fabricante, tem um disco rígido, eles vão abrir esse disco rígido agora, acompanha comigo, está aberto, e aqui aparecem os discos do disco rígido girando em alta rotação, e aqui o braço que eu te falei com o ímã, bem na ponta ali, ó. E esse ímã é que fica fazendo o processo de gravação e leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido, à medida que esses discos ficam girando em alta rotação. E nós temos, claro, muitos tipos de disco rígido no mercado, como mostra esse vídeo. Observa, os discos girando e aquele braço com o ímã bem na pontinha fazendo o processo de gravação. Esse giro é medido em RPM, rotações por minuto. Quanto mais rotações por minuto, mais rápido o teu disco rígido vai gravar e ler os dados. Existe disco rígido com 4.500, 5.400, 7.200 RPM, 10, 15 mil rotações por minuto. Qual seria a grande diferença de um disco rígido de 5.400, vamos botar 7.200 RPM, para um de 15.000 RPM? Bem, se um tem 7.200 RPM e o outro tem 15.000 RPM, a diferença nesse caso seria a velocidade com que esses dados serão gravados. Um disco rígido de 15.000 rotações por minuto permite a gravação e a leitura desses dados de forma muito mais rápida, se comparado, é claro, a um de 7.200 RPM. Isso seria então a grande diferença, ok?